Oi, gente, estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Muito obrigada, Duplinha, mais uma vez. Você tá bem? Tô bem. Oi, gente, tudo bem? Bora pra mais um? Bora pra mais um. Hoje é um episódio incrível, né? Muito. Uma mulher maravilhosa, empreendedora, linda. É isso. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Imobiliária Porta Nova, Restaurante Couto Sushi, Agência A Digital e Barbearia Dom Cortês. Estamos aqui com Jéssica Lopes. Ela que é estrategista, empresária, mentora. E hoje a gente vai bater um papo, né? Sobre posicionamento e muitas outras coisas. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz e honrada quando me chamam e me dão um espaço para poder falar. Então, vou honrar esse momento, contribuindo aí com o que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigada, Seja muito Jéssica. bem-vinda. Eu já tava com saudade da Jéssica. É verdade. Fazia tempo, né? A gente só fica aí se acompanhando, né, pela rede É social, verdade. nessa correria de sempre, né? Sim. Pra iniciar esse bate-papo, conta pra gente quem é a Jéssica. Quem é a Jéssica? Que pergunta profunda, hein? Já começou assim? Peraí, quem é a Jéssica? Vamos para que lado aqui? Vamos para o lado profissional primeiro? Bom, eu sou estrategista de branding, mentora de empresários e empresárias. Tenho 15 anos de experiência no mercado corporativo, então toda a minha formação é bem tradicional. Sou formada em marketing, fiz pós em branding, trabalho aí com marketing há 12 anos e, bom, a parte profissional é isso, né? Então, ajudo marcas a construírem aí um legado de valor, a se posicionarem de maneira correta e assertiva no mercado, de forma que realmente gere resultado para o negócio, de forma muito autêntica, obviamente, respeitando a identidade da marca e, sobretudo, o foco no objetivo de negócio, porque marca que não vende não está bem posicionada. Então, o foco do branding é realmente transformar essa marca num ativo de valor, de forma que ela seja mais valiosa para o mercado e que ela venda, que gere de fato receita. Não é mesmo? Bom, então falando da parte profissional, basicamente é isso. Tem muita coisa, mas a gente vai conversando aqui. Eu sou mãe, tenho 37 anos, já faço 38 esse ano. Você fica super, já falou logo, né? A gente é super bem resolvido, a gente fala mesmo. É isso. Né? Não tenho problema de falar a idade, acho legal falar. E tenho um filho de 12 anos lindo, super inteligente, sou suspeita para falar. Sou casada também, meu marido tem um cowork bem conhecido, uma marca bem posicionada, modéstia à parte, lá no Taboão da Serra, que é a Chave Cowork, inclusive visitem a Chave Cowork, exatamente. E, bom, por enquanto é isso, vamos lá. Maravilha. E vamos lá, Jéssica, como que surgiu essa ideia, essa vontade de posicionar marcas? Olha, não foi nem bem uma vontade, sabe, Mary, que foi algo que foi acontecendo ao longo do caminho. Porque eu comecei a trabalhar com marketing há muito tempo atrás. E aí eu passei por todas as etapas dentro de um departamento de marketing. Então, há anos atrás, eu fui a assistente de marketing, fui a analista de marketing, a analista de performance, que as pessoas no mercado digital chamam de tráfego pago, né? Sim. Então, eu era essa analista. Então, eu comecei mesmo passando por todos os departamentos de marketing até, de fato, me tornar uma coordenadora. Quando eu me tornei coordenadora de marketing, eu tinha o desafio de comunicar uma marca. Comunicar uma marca que, na verdade, ninguém conhecia ainda. Tinha um bom produto, tinha ótimo mercado, já tinha ali um negócio validado, mas ainda ninguém conhecia. Então, a partir desse momento, eu fui buscando recursos e formas e estratégias para realmente criar uma equipe, porque nesse momento, nessa oportunidade, eu tinha uma pessoa só que trabalhava comigo. Então, eu fui buscando formas de comunicar essa marca para o mercado, esse produto em si que tinha ficado pronto, né? E aí, com isso, eu fui pegando mais gosto para a construção da marca em si, por necessidade.
Então, embora eu já tivesse passado por todos os departamentos dentro do marketing, já tinha bastante experiência, a construção de marca me pegou nesse momento por necessidade. E aí eu me apaixonei. E aí foi aí que eu falei, poxa, eu preciso me aprofundar, porque é isso daqui que gira o ponteiro. É isso que muda o jogo. Porque se as pessoas não conhecem, mas sobretudo, não adianta ser só conhecida. Porque muita marca aí é muito conhecida, mas não vende, né? Não fatura bem, não gera receita, enfim, nem lucro. Então, eu entendi nesse momento que a construção de uma marca, que o branding, ele gira o ponteiro do negócio. Aí eu comecei a me interessar mais. Então, eu falei, poxa, é isso daqui que eu quero. Me aprofundei, fui buscar uma pós-graduação no momento e... Resumo da ópera, consegui posicionar essa marca, esse produto, né, que na época eu tinha o desafio de tirar ele de desconhecido para conhecido, consegui posicioná-lo no mercado de uma forma muito efetiva, até ele chegar num período aí de pouco tempo, a segunda colocação do mercado. Hoje ele é líder do mercado, tem aí, está entre os 3 primeiros na categoria que é de logística, né, logística, armazenagem, galera de indústria, porque eu venho do mercado B2B, então eu sei, navego muito bem quando a empresa vende para a empresa, então eu sei exatamente o que precisa ser feito para que aquela marca realmente seja eficiente nesse mercado, e eu consegui fazer isso de uma maneira muito, muito positiva. E aí foi aí que eu me apaixonei completamente por branding, que eu já sabia, já entendia, mas nunca tinha tido um desafio. Tá, então agora, faz. E aí eu fui fazer pós-graduação na ESPM e me aprofundei. Começou assim. Assim, vai, só jogou. Né? Exato, Tem que fazer acontecer e fez acontecer. Muito legal, né? É verdade. Exatamente. Porque a área do marketing ela é muito ampla, né? Você consegue trabalhar em diversas frentes. Sim. Eu, por exemplo, comecei como analista de performance, com um perfil extremamente analítico. E o marketing, muito diferente do que as pessoas acreditam, ele é muito mais exatas do que humanas. Exato. Ele é um analista... Eu, por exemplo, sou uma analista de mercado. Então, eu olho dados, informações de mercado. E aí, junto esses dados e transformo em informação e vou tomar uma decisão de acordo com isso. Tanto é que, assim, num departamento de marketing, quando a gente vai pensar o que é melhor aqui, por aqui ou por aqui? Não sei. Vamos olhar os dados. Vamos olhar historicamente para entender o que é melhor a gente fazer daqui para frente. Entende? Então, é muito exata. E aí, eu fui navegando por várias vertentes. E hoje, eu estou muito mais, né... inserida. Meu perfil analítico me ajudou demais quando eu fiz uma transição para me aprofundar no branding. Porque o branding, ele é estratégia de negócio, né? O negócio, você tem um modelo de negócio, antes de ter uma marca, você precisa ter um modelo de negócio validado. Feito isso, você então vai definir qual é a estratégia de branding, que é a estratégia da marca. E aí, depois, você vai pensar no que você vai fazer com relação a marketing, que é distribuição. E então, como você vai comunicar isso para o mercado. Então, isso já é uma sequência. Modelo de negócio, depois você precisa envelopar numa marca, numa identidade proprietária, aí vem o branding, que vai envelopar tudo isso de forma que atraia a pessoa certa, o público certo e fidelize. E depois... a gente pensa em distribuição, que é marketing. Normalmente, o que os empreendedores fazem... é o contrário. Eles criam um negócio, abrem um Instagram e vai lá distribuir. Distribuir o quê? Distribuir o produto sem um alinhamento de comunicação, muito menos sem uma marca com uma identidade forte aí. Então, acaba se tornando genérico no mercado, né? Não, e outra que assim, cada pode ter o mesmo nicho, né, Gé? Mas cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu público. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas é a mesma coisa, um faz sucesso, o outro não faz, um aparece, o outro não faz. Mas assim, onde que está o problema? O que você está fazendo de errado, né? É verdade, sabe, Mary, que é uma coisa que isso acontece. E aí tem um dado. Olha os dados aqui. Aí tem um dado do Sebrae. Inclusive, eu não sei esse número exato hoje, 2026, mas foi um número que eu peguei em 2024 para fazer um trabalho.
83% dos empreendedores do Brasil abrem empresa por necessidade. Entende? Por necessidade. Abriu porque viu uma oportunidade de gerar um dinheiro lá, de faturar de alguma forma no final do mês e começa a vender. Então, é natural que esse empreendedor brasileiro real não pense em outra coisa a não ser vender o meu produto aqui. Entende? É natural. Primeiro, por necessidade. Segundo, por falta de conhecimento mesmo. E tá tudo bem, porque nem todo mundo tem esse conhecimento dessa necessidade de ter. Algumas pessoas são, enfim, que realmente sabem, poxa, eu preciso começar pela marca. E sim, você precisa começar pela marca. Sim. Mas, se você quiser se diferenciar de fato. Mas, assim, com esse dado, olhando para um recorte do Brasil real, às vezes, falta de informação ou falta de conhecimento e tá tudo certo. Mas a questão é que depois de um tempo, e aí é uma validação minha também, por observação e experiência, tá? Eu venho há bastante tempo atendendo empreendedores que estão começando, que já estão mais avançados. Qual que é o ciclo? Normalmente é assim, abre um negócio. Aí a primeira coisa, preciso abrir um perfil no Instagram. Coloca alguma coisa lá. Imediato, né? É imediato. Pronto, já tem uma empresa. Isso. É tipo mesmo que antes do CNPJ, às vezes, né? É isso mesmo, é Instagram. Pronto, já tem uma marca, já tem uma empresa. Calma lá. Mas normalmente é assim. Abre o Instagram e aí começa a vender. Por quê? Começa a vender para as pessoas que conhecem, do círculo de conhecidos. Começa a vender para os amigos dos amigos. Né, para aquela bolha ali que o cerca. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ele começa, puxa, eu preciso fazer mais uma coisa. Eu quero postar mais. Aí começa a postar mais, aí vê que não dá resultado, aí vai falando com outras pessoas, faz algum movimento diferente e começa a vender um pouquinho mais, né, para os conhecidos dos conhecidos. Beleza. Depois de mais ou menos uns 8 a 12 meses, ele já começa a falar, não, preciso fazer alguma coisa, porque alguma coisa está acontecendo, o faturamento não tá do jeito que eu quero. Aí, o que ele faz? Já sei. Viu o negócio? Viu o negócio no Google? Viu o negócio no TikTok? Não, pior ainda. Pior. Viu o negócio do marketing digital, que é o tráfego pago. Nossa, eu vou fazer. Nossa, estourei. Aí, o que ele faz? Ele chama um sobrinho, um primo, alguém que mexe com a internet. Ou até, de repente, até contrata um analista de tráfego pago, né? Que o digital fala, para poder pagar anúncio. E aí, ele começa a pagar anúncio. E começa a vir um monte de lead, que são contatos interessados no negócio, desqualificados. Um monte de gente curiosa. Ele fala, cara, isso não dá certo, só tô gastando dinheiro. O cara do tráfego pago falou que eu ia ter retorno, que eu ia colocar tanto, ia voltar tanto. Automático, tá? Assim a realidade. Eu paguei e voltou. Quem conta, né? Já fala quem conta. Eu conto, você conta. Eu conto, você. Exato. Como a gente é legal, a gente vai contar. Tem que contar. Exato. E aí, o que acontece? Você percebe que é um ciclo? Vocês já viram em volta os empreendedores fazendo isso? Exatamente. Você entendeu? E aí, ele vai pro tráfego pago e descobre que é uma grande decepção. Parênteses e aí aqui. Ele fala, não funciona. Exato. Parênteses aqui. Tráfego pago não é uma grande decepção. Ele é uma das ferramentas de marketing super utilizada e precisa sim ser feita, mas da maneira correta. Entendeu? E tem momento para isso, né? Então, essa é a questão. Quando termina esse ciclo todo, ele tá ali nos 12 meses de negócio ou um pouco mais, aí ele vai, entende que não funcionou e aí coloca a culpa no analista de tráfego pago e fala, não, o cara é ruim, não me deu retorno nenhum. Só que ele faz isso em menos de 3 meses. O tráfego começa a rodar, em um mês, não gera muito retorno. No segundo mês, vem um monte de lead desqualificado. No terceiro mês, ele fala, nossa, isso é horrível, tchau, não quero mais. Estou perdendo dinheiro. Entende? E aí, volta o ciclo e ele vai buscar outras formas de fazer. Então, qual que é a questão? É colocar a carroça na frente dos bois. Entende? Antes de tudo, você precisa ajustar a sua marca.
A forma como você comunica com o seu público. Primeiro, quem é seu público-alvo? Segundo, qual que é a linguagem do seu público-alvo, né? Depois, como que é a personalidade da sua marca? Como que sua marca fala, que é diferente do outro, né? Imagina, vamos dar um exemplo aqui de loja de roupa. Poxa, quantas lojas de roupa não tem? Marcas de roupas? Diversas. Tem um mar, um monte. Precisa mesmo de mais uma no mercado? Se falar a verdade, não precisa. Mas, se essa é uma marca que realmente tem uma identidade forte, se diferencia de alguma forma, tem uma causa, ou tem um propósito diferente, ou tem uma comunicação que destoa completamente de todas as outras, ela se destaca. Aí ela passa a realmente ser vista como diferente. Consequentemente, ela passa a atrair mais público, né? Com a comunicação certa, falando com o público certo. Esse é o momento de entrar com anúncios, com tráfego pago, por exemplo. Porque aí você já tem essa identidade e você já sabe exatamente com quem falar. Então, a atração, você vai atrair pessoas qualificadas para comprar de você. Faz seu funil mesmo, né? Exato. Seu funil de vendas para você poder se destacar. E a Jéssica tá falando assim, dando um spoiler muito importante. Assim, muita gente realmente não sabe. Não Só sabe. vai vendo as publicações. Até esse dia a gente estava conversando, pessoal, a gente viu uma publicação e a gente entrou no perfil do Instagram. Tinha 2 publicações. Eu falei, uai, gente, mas aí você entra, você até se interessa pelo produto. Aí você entra no Instagram e não tem nada. Então, assim, a pessoa acaba perdendo totalmente o interesse em comprar daquela loja. É verdade. Né? Olha que você falou uma coisa bem interessante aqui, que é disponibilidade mental. O que acontece? Normalmente, quando a gente comunica o nosso produto no mercado, e às vezes a pessoa, o público não... Vamos dar um exemplo aqui, né? Dá um exemplo de algum produto. Sei lá, garrafinha, tá? Beleza, agora digamos que eu tenho uma marca de garrafinha e aí eu quero vender. E aí eu tô falando que essa garrafinha é diferente, é isso e aquilo, ela é de alumínio, ela tem um negócio aqui diferenciado, você pode personalizar e nananã, beleza. Aí a pessoa, o funil que você falou, né? A pessoa não tinha consciência de que tinha essa garrafinha diferente, de alumínio, que poderia personalizar no mercado. Tô dando um exemplo aqui. Aí ela fala, poxa, nossa, tem essa garrafinha. Aí ela passou a ser consciente de que existe aquele produto. Porque você deu a consciência a ela, né? Fez ela se tornar consciente. Só que daí você falou um pouco mais. Você falou assim, olha, além disso, essa garrafinha, você pode personalizar, pedir em quantidade, é isso e aquilo. Você pode levar comprar para os seus amigos e nananã. Enfim, você vai conscientizando ela, certo? Ela passa a considerar comprar essa garrafinha, mas ainda não passa a considerar comprar de você. Ela precisa ver mais coisas sobre você. Só que aí, de repente, você entende que ela já passou a considerar comprar essa garrafinha, certo? Só que aí, nesse momento, você some. Aí você não fala mais nada. Exato. Aí o que acontece? O que a gente abriu? Uma disponibilidade mental nela. E a gente tornou ela consciente daquele produto. Só que você sumiu. Só que o concorrente, o seu concorrente, tá lá falando. Ele continua falando e ele explica muito bem. E ele mostra bastidor. Ele mostra validação social, que são os depoimentos dos próprios clientes. Poxa, essa pessoa que você abriu a consciência dela não viu mais nada de você, só que viu do concorrente. O que ela vai fazer? Ela vai comprar do concorrente. Você perdeu a sua venda, que teria tudo para dar certo. Exatamente. E isso acontece aos montes. Você torna o seu produto ou serviço consciente para o mercado e você entrega ele para o teu concorrente. Aí, gente, é de dar dó, né? Totalmente. Isso deve acontecer muito. Acontece. Ainda mais assim, a internet hoje é o que o pessoal mais usa. Então, assim, tá aí que a gente fala assim, é um trabalho gratuito. Então, assim, você não precisa pagar de certa forma para vender o seu produto. Só que você precisa fazer a venda efetiva desse produto.
E é o que a gente fala, a constância. A internet tá lá, mas é a constância, o hábito e o jeito certo de fazer. Exato. Né? E olha, eu até entendo, sabe? Porque realmente empreender é um desafio. É. Desafio diário, Muito. É um né? desafio diário. E você não tem que entender só do seu produto, você tem que Uhum. entender de fiscal, Uhum. né? De contabilidade, para poder ter o seu CNPJ regularizado. Imagina que a gente está num ano de mudanças fiscais absurdas. Então, não é só ser especialista no que você é. Né? Eu, por exemplo, sou estrategista de branding, trabalho com marketing, mas eu preciso entender fiscalmente como funciona. Sim. Porque senão eu não consigo tocar o meu negócio. Ou tomar decisões estratégicas que me favoreçam enquanto empresária, né? E aí eu preciso fazer isso. Hoje eu tenho um contador e tenho que ter mesmo, porque eu não entendo de contabilidade. Tenham pessoas que entendam sobre aquilo que você não sabe, mas precisa entender, Exato. né? Então é importante. Só que esse ponto que você falou é muito louco, porque empreender é um desafio. E a gente sabe que nem todo mundo tem habilidades para poder gerar conteúdo, para isso e aquilo. É óbvio que quem entra na minha mentoria, por exemplo, sabe muito bem que eu prezo a saúde mental, sobretudo. Porque eu mentoro muitas empreendedoras, né? E aí a empreendedora, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, você não precisa ser uma Virgínia da vida. Uhum. Aparecer 24 horas na rede. Eu não faço isso, entendeu? Eu não faço isso. O meu Instagram, ele é estratégico. Uhum. Quando eu tô negociando, quando eu vou num evento, eu vou a um podcast, eu vou a uma palestra, vou palestrar, o meu Instagram é estratégico. Porque quem entra lá consegue entender o que eu faço, consegue ter acesso ao link da minha bio para poder fazer ali, preencher o formulário. E se quiser saber mais sobre a minha mentoria, então ele está preparado para isso. Para comunicar enquanto eu não estiver lá online. Então ele está pronto para isso. Então eu ensino dentro da minha mentoria o empreendedorismo real. Agora, é óbvio que um ou outro, já tive clientes que não, são mais assíduos, que têm super habilidade para geração de conteúdo, um corretor, inclusive, que está indo super bem agora, ele passou pelo ciclo de mentoria e a gente redesenhou o posicionamento dele, porque ele é diretor em uma incorporadora e continua como corretor, especialista, então é bem legal, ele queria se posicionar nesse mercado. Ele tem muita habilidade para gerar conteúdo. E eu já sabia disso. Falei, então, o negócio com você é diferente aqui. Vamos explorar. Sim. Exato. Então, com você a gente vai por aqui, até mesmo porque os objetivos de marca dele era acelerar. Então, tem estratégia para todo mundo. Então, eu não vou jamais colocar alguém que entre na minha mentoria e que não quer, né? Se a pessoa quer, ela aprende, a gente ensina. Agora, a pessoa que não quer, de repente apareceu isso e aquilo, a gente vai arrumar uma forma de ajustar para que o negócio dela funcione sem precisar explorar esse lado que ela não tá afim. Entende? Tem que ser real. Exato. Até pra não ficar forçado, pra se sentir uma obrigação, né, gente? Pra deixar Porque a senão coisa não vai fluir. funcionar. Não vai. Jéssica, você falou com relação à estratégia e à intenção mesmo, principalmente porque quando a gente fala acho que tá muito no momento, né? Todo mundo fala. É marketing, posicionamento, você precisa aparecer, você precisa. E a pessoa fica um pouco perdida, né? Com relação a tudo isso. E ela começa a aparecer na rede social dela de forma aleatória. Não tem uma intenção, né? Então, se você precisa falar sobre um assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação a isso. Precisa ter estratégia, precisa ter intenção nesse aparecer. Senão, em vão você aparecer por aparecer na rede social, não é? Você falou uma palavra muito boa. Essa é a palavra, intenção. Você tem que ter intencionalidade. E aí, complementando o que eu estava acabando de dizer, que quem não quer de jeito nenhum, realmente, a gente cria estratégia para fazer a marca, o negócio acontecer. Mas é óbvio que se você tem uma empresa, você tem um negócio, você tem uma marca, você como fundador, como proprietário,
aparecer, isso dá um peso, com certeza. Isso dá uma força. Potencializa com certeza, porque humaniza toda a marca, né? A identidade, ela se aproxima, gera identificação. Então, não vamos negar que é a junção da imagem do fundador com a imagem da empresa que você tem, isso feito um cross com intencionalidade, funciona muito melhor. E vai mais rápido até, em termos de resultado. Mas, realmente, Dri, precisa ter estratégia. Porque, afinal de contas, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu era executiva dentro de indústria, ok? Então, eu tinha um cargo dentro do corporativo. E aí, eu frequentava o cowork, que é o cowork do meu marido, e onde todos lá são empreendedores e empresários, mas eles me conheciam como executiva dentro lá da indústria, certo? Eu não era vista ainda como mentora, porque eu mentorava pessoas, assim, eu meio que escolhia, sabe? Algumas pessoas chegavam e falavam, poxa, tal. E não era uma coisa que eu fazia como primeiro negócio, porque eu trabalhava dentro da empresa. Só que depois, quando eu decidi, de fato, me tornar mentora 100%, investir na minha marca pessoal, eu saí do corporativo para isso, eu sentei, eu precisei rever como as pessoas me percebiam. E aí eu precisei ter intenção naquilo que eu queria mostrar. Por quê? Se elas me viam como executiva dentro de indústria, elas não iam me contratar como a mentora. Entende? Por mais que elas soubessem que eu tenho conhecimento, etc e tal. Então eu precisava mudar essa percepção do público, ajustar, na verdade, para o que eu de fato era naquele momento. Então eu escrevi todas as minhas habilidades. Então isso é um exercício até, um ponto legal. Aí. Exato, já pega papel e caneta. Papel e caneta. Coloca suas habilidades, lista quais são suas habilidades, o que você pode entregar para o mercado que tem valor. Então, o que você sabe fazer dentro do teu negócio, né? Ou qual que é o produto que você pode criar. Então, você lista isso, coloca. E aí, do outro lado, você escreve o público que te rodeia, aquele que pode consumir possivelmente as suas habilidades. E que, de fato, precisam, né? Porque é necessário precisar. Sim. Tem que haver demanda. Então, eu coloquei as minhas habilidades como profissional, coloquei o público que me rodeava e que era o público que eu conseguiria atender e qual que é o problema, porque o empreendedor faz isso, ele resolve problema de alguém, de algum público. Qual que era o problema que eu poderia resolver que eu poderia resolver desse público? Eu escrevi. Feito isso, e aí colocar no papel é importante, é legal, porque você olha como um mapa, você olha de fora, né? E aí eu consegui entender, poxa, essas habilidades, isso daqui, aí eu fui formatando um produto para resolver o problema que é a falta de identidade, a falta de posicionamento das marcas, né? O fato das marcas serem muito genéricas, não saberem se diferenciar e não terem margem de lucro, não conseguirem mudar preço. As pessoas não conseguem precificar corretamente, porque tem medo de aumentar o preço, porque acha que o público não vai pagar. Mas é porque, de repente, está falando com o público errado, ou às vezes a insegurança da própria marca, enfim, N fatores. Então, esse é um problema que eu consigo resolver. Naquele momento, eu olhei para isso, olhei para esse público e falei, consigo resolver. E aí, fui montando uma mentoria que se encaixasse para resolver esse problema e que se comunicasse com esse público. E aí, eu comecei a me expor de forma mentora mesmo. Comecei a gerar conteúdo, falando sobre... O primeiro conteúdo que eu coloquei no Instagram dessa fase foi branding e marketing. Você sabe mesmo qual é a diferença? Eu precisava começar de alguma forma, porque até então, meu negócio era no LinkedIn, entende? No LinkedIn, dentro de empresa e tal, já sempre fui muito bem posicionada lá. Tanto é que tenho consultorias hoje por meio de indicações de executivos, entende? Do network dessa época. Mas eu precisava começar de alguma forma no Instagram. Então, eu fiz isso primeiro. E aí, eu sugiro vocês
qualquer pessoa que deseja realmente mudar a percepção, entender também como é que as pessoas te veem. Como eu tinha muito consciência de como as pessoas me viam, aí foi tranquilo de eu sentar e fazer esse exercício. E aí uma forma que você pode buscar entender a percepção do outro, se você não sabe, você manda uma mensagem por umas 5, 7 pessoas, fala que você está passando por um processo de mentoria, olha aí, inclusive. Legal, isso é muito legal. Faça isso. Aí, ó, pega as dicas, gente, porque Exato. Dicas é valiosas. muito valiosa, porque Jéssica, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, na hora de colocar no papel, ela não sabe colocar no papel como você vê. Não. Não sabe o que ela pode dar para outra pessoa de valor que ela pode agregar e resolver o problema daquela pessoa. Muita Nossa, gente é verdade. mesmo não sabe. Não reconhece, Não reconhece. as habilidades, Sim, né? sim. E já é um... Eu sou uma delas. É verdade. Porque é mesmo. O papel e a caneta pra Adriana agora, por favor, ela vai escrever. Já começa a escrever suas habilidades aí, Adri. Você tem várias, Tem, tá? mas é que eu faço, ó, às vezes eu falei pra Adri esses tempos, eu falei assim, olha, se você se visse da mesma forma que eu te vejo, porque eu Olha. acho que às vezes você não vê, Aham. às vezes você não reconhece. Ah, mas como assim? Eu falei, entendeu? Porque assim, é várias coisas. Uhum. Ah, mas eu não me vejo assim. Eu falei, então começa a se ver. E é muito Mas importante se ver. reconhecer, né? Sim, você sabe, pô, se eu posso agregar o que na vida daquela pessoa. A dor dela, será que eu consigo ajudar aquilo, a dor daquela pessoa, eu consigo fazer? Muito bom. Então, ó, caneta Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente, uma tarefa. Até o final do podcast a gente quer ver, né, Mary? Exatamente, a gente quer ver, e você vai marcar a Jéssica lá, e o pessoal aí, ó, já marca, coloca no Boa, papel isso mesmo. e marca a Jéssica, que a Jéssica quer olhar também, né, gente? Exato, Porque faça é isso. importante mesmo. É, Porque às vezes com a pessoa nem certeza. se dá conta. Poxa, às vezes você tem tanta coisa pra agregar, tanta coisa pra... E você E mesmo todo não mundo sabe. tem. E todo mundo tem alguma habilidade. Uma vez eu ouvi, inclusive foi meu marido que falou, porque ele leu essa frase e ele falou, essa frase é maravilhosa. E a gente até escreveu lá num quadro que a gente tem na cozinha de casa, que é assim, para toda necessidade humana, existe um ser humano que corresponde a ela. Uhum. Perfeito. Entende como isso é legal? Em Pra algum toda momento da vida necessidade a gente humana. precisa de alguma coisa. Exato. É. E todo mundo sabe alguma coisa, Uhum. tem alguma habilidade, entende? Que tem valor pro outro. E reconhecer isso é muito importante. Porque alguém deve estar precisando daquilo que você acha que, não, isso daqui é besteira. Poxa, besteira pra você. Tem tanta gente aí que precisa, então vamos nos reconhecer, Sim. as nossas habilidades e tudo mais, né? Uhum. Muito bom. Esse é um exercício. Então, esse é um primeiro passo, assim, foi o que eu fiz. Diante do fato que eu conhecia, que eu entendia como as pessoas me percebiam. Uhum. Mas aí, se você não sabe como as pessoas te percebem, você pergunta, Uhum. pesquisa. Ferramenta de marketing é pesquisa. Uhum. E aí, nesse caso, você está falando de marca pessoal, né? Então, você vai fazer o seguinte. Mandar para 5 ou 7 pessoas do seu círculo de convivência profissional e pessoal. Tenta ser metade profissional, metade pessoal. Uhum. E você vai falar, estou passando por um processo de desenvolvimento. E para isso eu gostaria de entender de você, com sinceridade, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos de melhoria. E se você fosse me definir em uma palavra, qual palavra seria? Manda. E aí você escolhe essas pessoas com uma observação. Escolhe as pessoas que você sabe que torce por você. Não vai escolher qualquer um, porque crítica Exatamente. e crítica construtiva, sabe, assim, crítica Não constrói nada. não constrói, que é, sabe, então não é legal, é até ruim. Então, pense em pessoas que realmente pessoas que você pediria um conselho, sabe? Que você sabe que daria um conselho sincero, que te admiram de verdade.
Então, pensa nessas pessoas, que seja do meio profissional e do meio pessoal também, e faz essa pergunta no WhatsApp mesmo. Cara, você vai ver que incrível, que respostas. Tem que estar pronto para os pontos de melhoria. Porque a gente precisa ter o feedback, a gente precisa saber a realidade. Porque é aí que a gente melhora. Então, feito isso, você consegue ter uma percepção. Como você, se você estivesse posicionando já na rede social, né? Tiver uma audiência e você tá precisando mudar um pouco o posicionamento, você tá precisando ajustar coisas, porque você não tá tendo resultado, ou não tá fazendo mais sentido, você pode fazer isso para sua audiência, escolher algumas pessoas da audiência, ou até abrir uma caixinha de pergunta falando em uma palavra, aí não precisa ser os pontos fortes e fracos, mas em uma palavra, como você me define, como é que você me percebe, as pessoas vão começar a colocar lá na caixinha. Isso é legal, porque aí vai te trazer uma clareza sobre como as pessoas te percebem. Aí, com isso, você vai listar suas habilidades e vai juntar todas essas informações para pensar em como, então, você deve se posicionar. Muito bom. Dica de ouro, essa, Não, hein? essa daí... Eu já vou colocar em prática amanhã, gente. Já vou com certeza. Por favor, vou colocar em coloque, prática. me marque, eu vou querer saber. Vou, com certeza, amiga. Sim. Pode colocar, você papel, eu vou fazer caixinha, você faz caixinha também. O da Adri a gente quer hoje, né? Eu quero hoje. Não, tudo bem. Da Adri a gente quer hoje. Colocar lá e postar, porque a gente quer ao vivo. Tá certo. Tá bom? Porque a Bora. Adriana tá cheia de... Não, amiga, você tá cheia de desafios. Não. Né? Eu tô adorando isso, sabe? Não, Esse é só um Você me desafio. colocou vários desafios, agora chegou a sua vez. É um desafio atrás do outro, mas eu não vou correr, não. Mas é muito bom, tá sendo ótimo. É evolução, Ótimo, com né? certeza. É evolução. É isso aí. Jéssica, fala um pouquinho pra gente sobre o Ela Marca. Ela Marca, é isso aí, vamos lá. Inclusive, o Ela Marca nasceu, um evento, né, para mulheres empreendedoras. Ele nasceu em 2023 justamente por isso, para ajudar as mulheres a se reconhecerem como marca. Então, um dos primeiros exercícios que eu fiz na primeira edição do Ela Marca foi um exercício de percepção, onde eu entreguei para as participantes um papel escrito o nome de todas as participantes. E aí cada uma ia lá na frente, uma de cada vez, e tinha 60 segundos para se apresentar. Meu nome é Jéssica, faço isso, faço aquilo, atendo e tal. Beleza. E a que estavam observando tinha que prestar atenção e não ficar pensando no que ia falar. Mas prestava atenção e depois colocava quais foram as percepções que ela teve sobre aquela pessoa, conhecendo ou não. E aí foi muito interessante, porque depois, quando eu revelei para cada uma, eu fiz um material, né? Peguei as percepções de todas, e aí depois do evento, eu fiz um material consolidando, por exemplo, tinha, sei lá, 25 participantes. 24 escreveram essas percepções sobre você, entreguei para você. Muito legal. Cara, foi demais, Nossa, muito legal. assim. Muito. Foi muito bom, porque o feedback que eu tive depois, quando elas receberam, elas falaram, meu, como assim? Olha só. E umas falaram, caramba, eu não tinha noção que eu transmitia essa imagem, né? Outras falaram, legal, tá alinhado comigo, isso é ótimo. Mas é muito bom, você vê. E o Ela Marca começou por conta disso, foi um evento, é um brunch, é um café da manhã, normalmente acontece aos sábados. Em 2024 eu fiz 3 edições, a primeira foi em 23, fiz 3 edições. O ano passado eu fiz 2, que foi uma no começo do ano, em parceria. E no final do ano foi bem especial, que vocês não... eu estou em débito com a Jéssica. Total. Eu estou. Olha. Mas pode marcar, no próximo a gente vai, já tá aqui, ó. Mas dezembro é Já tá aqui o complicado. compromisso, né? Dezembro uma é loucura. corrido, mas esse ano não tem desculpa, tá? Não tem. Não É tem isso. mesmo. Não tem, esse ano a gente se compromete. Vai na corrida, né? mas vai estar lá. Nós vamos Exato, estar. já coloca na agenda agora Vamos pra estar, vamos dezembro. estar. Isso aconteceu em dezembro e aí eu fiz diferente. Normalmente é brunch, né? Então, café da manhã, aí normalmente eu chamo uma pessoa de fora para palestrar e entrego um conteúdo também. Faço painel Marcas de Valor. O painel Marcas de Valor é como um podcast, só que lá na hora ao vivo, que dura 20 minutinhos para todo mundo ver, todo mundo trocar.
E o painel Marcas de Valor, normalmente quem participa são as marcas valiosas que passaram pela minha mentoria. Nossa, que legal. Que aí elas vão falar sobre o processo, vão falar sobre a marca dela. Então, é muito interessante. Esse é o formato padrão. Só que em dezembro do ano passado, eu fiz o Ela Marca, Ela Celebra. Nossa, que foi incrível. Foi assim, por livre e espontânea pressão, porque a gente, em uma dos encontros que nós tivemos ao longo do ano, elas falaram, poxa, você podia fazer uma noite de vinhos, né? Seria incrível fazer. E aí, por conta de data, agenda, não deu. O ano passado eu estava bem focada em consultoria de marketing mesmo, lançamento de marca, inclusive na segunda-feira agora, né? Fiz o lançamento de uma marca, enfim, que eu estava trabalhando desde o ano passado. Então, estava muito corrido e focado em consultoria e mentoria também. Não tive data. Eu falei, quer saber? Vou fazer no final do ano. Fiz uma noite de vinhos. Fui estudar sobre vinhos, fui comprar os vinhos lá junto com o sommelier, fiz as cartas de vinho, tudo certinho. A gente fez Ela Marca, Ela Celebra, que aconteceu à noite, num sábado, e a gente celebrou. Teve conteúdo, porque senão não seria Ela Marca, não é mesmo? Teve um conteúdo, mas o conteúdo do Ela Marca, Ela Celebra foi um conteúdo de leve, foi rápido. Indiquei um livro que várias delas já leram agora, bem bacana. E a gente tomou muito vinho, bom. Gostoso. Ai, eu sinto muito em ter perdido isso. Não. Momento maravilhoso. Brindamos o ano. Gostoso, é tão gostoso. Isso é importante, né? Porque assim, a gente fala, luta, a gente precisa ter Tem um que momento, celebrar. pô, a gente lutou, mas estamos aqui, entendeu? Vai vendo a sua evolução e precisa celebrar as vitórias e as dores também. Assim, essa dor uma hora vai virar uma vitória. Sim, então precisa, desafios. é um desafio diário. Esse a gente passou, mas vão ter outros. Todo dia a gente tem um desafio pra cumprir, pra superar. É isso, né? É isso. É a vida real, né? a vida real, do como ela empreendedor, né, gente? É isso mesmo. Esse empreendedor, né? A gente fica falando, você acha que a vida do empreendedor é morango, né? Não, a vida não é um morango. Não. Mas assim, é gratificante. Muito. Eu penso nisso porque até na segunda-feira agora, né? Eu acho que vocês viram no Instagram. Então, fizemos o lançamento de uma marca de uma das minhas clientes. Cara, ela se emocionou, sabe? Ela se emocionou. Sim. E aí, às vezes você questiona porque você tá cansada, o seu trabalho e tal, nananã. Mas quando a sua cliente se realiza, entende? E se emociona por meio de um trabalho que boa parte ali você teve ação, principalmente com relação à marca, teve total ação, cara, é gratificante. Então você fala, poxa, tá fazendo sentido, entendeu? Porque nem tudo é sobre dinheiro. É lógico que a hipocrisia falar que a gente não quer dinheiro, óbvio. Todo mundo quer e precisa, porque é como funciona o mundo, a economia, e tá tudo bem. Mas a questão é que ele não é o fim, entende? Ele não é o objetivo fim. Se ele for o objetivo fim, você tá empreendendo errado, sabe? Você tem que... Qual que é o problema que você resolve? Qual que é a questão que você alivia pro teu consumidor? Seja com seu produto, seja com seu serviço, entende? Você escolheu fazer isso e muitas vezes por necessidade, ao longo do caminho você vai pegando gosto e tal. Poxa, entrega com carinho. Entrega, sabe, com amor mesmo, porque eu vou até repetir, parafrasear uma frase do Joel J aqui. Pode parecer clichê, mas é real. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Oi, Lucas. Oi, Lucas. E principalmente quando você está fazendo com amor, né? Então, quando ele realmente devolve, né, Gigi? Assim, você vê a gratidão, assim, a diferença do preço e valor. Então, se o valor tem tanto valor aquilo pra gente que nos dá um combustível, você fala assim, poxa, lógico que não são tudo glórias, mas quando você vê aquele seu trabalho te dando uma volta, um retorno positivo, você fala, poxa, é esse legado aí que eu quero deixar pro mundo. É isso aí que a gente quer deixar pro mundo. Então, assim, faz toda a diferença, né, Gê? É um trabalho árduo? É um trabalho que é passo por passo, escadinha por escadinha,
mas faz toda a diferença. E não só na vida do outro que a gente faz diferença, é na nossa vida. Não, é verdade. Entendendo? Na nossa vida, é uma evolução pra gente também. Exatamente, né? com certeza. Com certeza. E pegando o gancho de valor que você falou, as marcas que se destacam é aquelas que mais sabem entregar valor, né? Elas se destacam por isso, elas faturam mais por isso também, porque a pessoa não é sobre preço, entende? Quando você realmente necessita de um produto ou vê muito valor naquele produto que está sendo oferecido, não importa o preço. Não importa o preço, entende? Só que aí a marca tem o papel de mostrar qual que é o valor. Então ela vai comunicar de forma, geralmente muitas marcas só comunicam os benefícios funcionais, que são os práticos, né? É uma caneca de alumínio, tal. Poxa, Eu já sei. personalizar, isso eu já sei, eu tô vendo, Uhum. entende? Mas qual que é a diferença dela na minha vida, entende? Parece filosófico, mas a marca que consegue envelopar isso, entregar valor, ela consegue, de fato, vender muito mais. Sim. Quando a gente fala, até mesmo complementando, né, o que você está falando, do posicionamento, essas marcas, né, ela entende que não estou vendendo, eu preciso preciso entender o que está acontecendo aqui. Ela já entendeu que ela precisa sair dessa bolha. E essa bolha é se posicionar, é estar bem alinhado, a sua marca está bem alinhada, você está bem alinhada diante dessa marca, correto? Sim, normalmente sim, é posicionamento. Precisa entender se está falando com o público certo. Então, é de se analisar também. Porque às vezes você até tem uma boa marca, tá ali com um posicionamento interessante, mas você não tá falando com o público correto. Você tá tentando ir num público, mas é outro teu público. Entendeu? E aí, quando você consegue falar com o público certo, com um posicionamento alinhado, dá match. E como que você vê isso? Venda. Com faturamento. Você começa a vender mais, de fato. Pegando o gancho para a gente poder tangibilizar aqui, lá atrás, quando saí do corporativo e fiz todo esse exercício, fiz o meu mapa de valor de marca ali, no início de tudo, eu comecei a me posicionar, eu comecei a atrair o público. Porque eu realmente estava dentro do público certo, eu estava mirando nele, entendeu? O perfil, o empresário, faturava X, na região tal. Eu estava muito posicionada ali. E aí eu criei a linguagem com intenção para falar com ele. Eu comecei a vender rapidamente. No primeiro mês, eu já vendi a minha primeira mentoria. Entende? E aí depois, enfim, graças a Deus, vendi muito mais. Mas foi rápido. E aí, eu lembro que uma das coisas, depois de ter visto tudo isso, né? Que eu falei pra vocês, essa primeira parte. Uma das coisas que eu fiz também foi colocar o que eu queria para daqui 6 meses. Entende? Então, enquanto marca, eu vou me posicionar. Beleza, o que eu quero de resultado aqui? E aí, você tem que ter isso também muito claro. Porque se você também não tem um objetivo muito definido, para onde você está indo? Não tem nem como definir caminho. Qualquer caminho vai servir. Então, eu defini alguns objetivos. Um deles era ser convidada para podcast. Lá no começo. Porque até então, eu nunca tinha participado de um podcast nesse formato. E aí, beleza, eu coloquei que depois de 6 meses eu seria convidada por um podcast. Eu não queria me autoconvidar. Eu queria que convidasse. Eu quero ver se tá dando resultado realmente. Exato. Porque se você tem convites aparecendo, você tá posicionada num lugar que a pessoa vê valor. Exatamente. Certo? E que o seu produto é interessante pra Exato. ser divulgado. Exatamente. Então, esse era um dos termômetros para mim. Beleza. Construir tal, comecei a gerar conteúdo, me conectar, estar mais aberta, conexões. Então, você que é marca pessoal, né? Você está querendo se posicionar como mentora, como consultora, esteja nos lugares.
vá a networking, vá em evento de networking, né? Mas vá aberta a se conectar de verdade com as pessoas e não só falar de si. Porque isso é péssimo também. Deixa as pessoas falarem, as pessoas quererem saber mais de você, entendeu? E permitir essa conexão também, né? Não só existir nesse evento, né? Exato. Permita. Então, eu fui me colocando em eventos, em situações que eu precisava conversar com as pessoas, estar mais aberta, porque eu sempre fui muito na minha executiva, né? Eu era líder, tal, eu tinha um posicionamento mais fechado mesmo. E eu fui tirando isso aos poucos. E aí, resumo da ópera, em 4 meses eu fui convidada para um podcast. Que legal. E aí eu falei, é isso, tá funcionando. Exato. Em 4 meses eu fui convidada para um podcast, que foi que eu descobri que era ao vivo 5 minutos antes. No momento. E aí, na semana seguinte, eu fui convidada para mais 2 no mesmo dia. Foi assim. A meta, tá vendo a frequência? Ó, a frequência. É a frequência, é verdade. Nossa, isso daí dá outro podcast, né? Exatamente. Negócio de vibração. Cara, real. Juro pra você. Eu fui convidada numa semana. Na semana seguinte, eu fui convidada para mais 2 gravados. Para mais 2 no mesmo dia. Sabe? E depois fui convidada para mais um mês depois. Então, as coisas foram acontecendo. E esse era o meu termômetro. Eu falei, putz, então tá dando certo. Aí, o que eu fiz? Eu intensifiquei. Eu falei, ok, estou tendo resultado. Agora eu vou continuar, vou intensificar. Porque preciso gerar mais venda, atingir mais pessoas, e assim foi. E aí, a cada ano, obviamente, você, principalmente como marca pessoal, a gente não tem um manual fixo, né? A vida acontece, a gente é muita coisa. A gente é mãe, é empreendedora, é esposa. Cara, e às vezes a gente tá... humor, muita coisa muda, né? A Jéssica de 5 anos atrás tem muitas opiniões diferentes. E tá tudo bem, porque isso acontece. Seres humanos são assim. Então, quando a gente olha para uma marca pessoal, a gente tem que ter essa leveza de entender que a gente vai fazendo ajustes, certo? Então, a cada ano, eu sento comigo mesma e faço esse ajuste. Olha, beleza, o que eu vou continuar? O que eu intensifico? Porque a essência mesmo não muda, o propósito não muda, ele só vai se intensificando. Mas o mercado muda também. O público muda. O comportamento do consumidor, na verdade, o público talvez não. Mas o comportamento do consumidor passa a mudar. O consumidor, ele assistia televisão. Hoje, ele não assiste mais. Assiste pouco. Ele prefere YouTube. Entende? Então, se antes eu investia na TV, eu vou continuar investindo na TV? Não, eu preciso ir para o YouTube. Entende? Então, você vai reajustando. Então, a cada ano eu sento e olho, vejo quais são os meus objetivos de negócio, entendo se a minha marca pessoal está entregando essa percepção, sendo quem eu sou com autenticidade, respeitando a minha identidade. E agora com a minha marca empresa, né, que eu vou lançar esse ano, que fiz um pré-lançamento ano passado para os clientes, então os meus clientes já sabem. Primeira mão, Exato. Eles sempre têm vantagens. Isso mesmo. Tem que fidelizar, né? Exatamente. Fidelizar nossos clientes. Exatamente. Então, eles já estão. Eu fiz um café da manhã que chama Nosso Brunch. Tá lá no meu Instagram. Se você der uma olhada, você vai ver o Nosso Brunch. E fiz para apresentar a marca primeiro para eles mesmos. E aí, coloquei, alguns deles entraram no clube da marca, porque agora eu tenho um clube da marca, mas esse clube da minha marca que eu vou lançar esse ano, ela é para quem já passou pela minha mentoria. Então, você já passou pela minha mentoria, você pode ir para o clube, porque você já está com um nível de consciência de marca pronto para escutar o que a gente vai falar lá. Para viver as experiências que a gente vai fazer lá. Tem que estar preparado, né? Que são experiências de próximo prazo. São experiências que falam de estratégia de marketing, de mercado. Só que se você não tem uma marca ainda, entende? Então, não tem como você estar nessa vibe ainda. Passa pela construção da marca e aí, bora pro clube. Que é o que dá carroça. Não coloca a carroça na frente dos bois. É o não passo, por favor. Né?
né? Exato, faça, porque esse é o caminho para realmente mantendo a consistência. Sempre é o caminho do sucesso, com certeza. E bora falar da marca, então, né? A gente com bora certeza. falar da vista, né? Bora falar dela. Verdade, Como olha surgiu só. a ideia, como que vai ser. Conta pra tudo pra gente que a gente quer saber. Bom, vamos lá. Então, vocês em primeira mão aqui, viu? Primeira mão, Pra gostamos do primeira mão. Vamos, primeira mão. Não, pra honrar, de fato, o nome do Isso podcast. mesmo. Primeira mão. Tem que ser primeiro. Vista. Exatamente. Bom, o nome da minha marca, que é uma assessoria de branding, né? É Vista, então é fácil de falar. Vista. Vista Brand Society. Né? A Vista Brand Society é uma consultoria de marca. Então, se você tem uma empresa, um negócio, você é um empresário, empreendedor e deseja contratar uma consultoria para poder criar a sua marca para você, né? Para fazer para você, para fazer todo o caminho de construção da estratégia, desenhar como que deve ser a comunicação, desenhar como que deve ser a comunicação verbal e visual também, você vai contratar a Vista Brand Society. E aí, eu com o meu time, nós vamos fazer isso para você. Então, não é criação de logotipo, tá? Não é. É muito diferente disso. É muito É além. muito além. É muito além, porque é importante dizer que o logotipo é 5% do que representa, de fato, uma marca. A marca é contexto e precisa de uma estratégia antes. Então, essa estratégia é com etapas de pesquisa, diagnóstico, criação da estratégia verbal e visual, universo visual e verbal, a gente cria com o meu time, por meio da consultoria Vista Brand Society. Beleza, esse é o produto principal. E aí tem o clube. Quem já passou pela minha mentoria, né, de construção de marca, onde eu guio a empreendedora para construir, seja marca pessoal, seja marca empresarial, ela pode vir para o clube para poder receber estratégias de marketing, de distribuição, estratégia de mercado. E o legal é que o clube é junto com outros empresários. Legal, bacana. Então, isso é muito interessante. Network já acontece ali. Exatamente. E assim, eu vou dizer que é para além do networking, sabe? Porque é uma conexão do empresário crescer junto, dele realmente se conectar, ele falar das dificuldades reais. Então, as pessoas que estão, hoje eu tenho 4 empresários lá dentro, que passaram pela mentoria e estão agora no Vista. Cara, é muito legal, porque são empresários que têm anos de mercado, sabe? Eles sabem o que estão fazendo e tem o empreendedorismo na veia, com todos os desafios e os pormenores que existem nesse mercado. Então, eles já tiveram sucesso, já tiveram insucesso e hoje estão num patamar bem assim, bem elevado, bem avançado de consciência. Então, isso é muito legal. Muito bom. Muito bom. E a gente deseja muito sucesso. Com certeza já é um sucesso. Seja muito próspero. Que venham vários clientes, gente. Então, ó, entrem em contato, várias marcas aí no mercado, porque hoje é o que precisa, né? Exatamente. Quem quer empreender precisa estar posicionado. A gente fala, posicionado hoje é o que a gente mais ouve. Então, a gente ouve é porque precisa estar. Precisa se destacar, né, no mercado e, sobretudo, assim, ter uma estratégia alinhada ao que você quer como negócio. Porque eu vou falar uma verdade aqui, o branding bem feito, estruturado, ele reduz esforços de venda. Ele reduz completamente. E aí, se eu for falar tecnicamente, ele diminui CAC, que é o custo de aquisição por um cliente, né? Então, ao invés de você pagar caro para conseguir um cliente no anúncio, no evento que você vai, que você investe, você consegue um cliente com muita dificuldade. Não, se você tem um branding bem feito, você investe na tua marca, na construção dela, em estratégia. A marca tem até vocabulário, sabe? Quais são as palavras que uma marca deve falar? Quais são as palavras que sua marca não deve falar? Porque, de repente, remete ao concorrente, entende? Ou não gera conexão com o seu público. Entende como é bem profundo? E é um processo muito legal de fazer. Porque, normalmente, o empreendedor ama esse processo quando entende.
e aí ele passa a imergir nesse processo, ele fala, caramba, porque ele tá falando do negócio dele. E ele tá vendo o negócio dele, assim, sendo desenhado de uma forma muito, muito coerente com o que ele já tem na cabeça. Porque normalmente o empreendedor já sabe. Tá aqui, ó. Ele já sabe. Só que ele não sabe traduzir isso em palavras. Então, o que eu faço, né? O que o Vista Brand faz? Vamos organizar tudo isso que você tem na sua cabeça, tirar do mundo das ideias, vamos colocar cada coisa na sua ferramenta. Isso daqui é aqui, isso aqui, beleza. Essa é sua marca. Agora vamos comunicá-la para o mercado, para atrair a pessoa certa. Resumindo, é dessa forma. Organizar realmente a casa. Organizar a casa. Tá cada um no seu lugar. Já fica o compromisso pra você voltar, né? Por favor. Ai, ótimo. Com certeza. Mas peraí, já acabou? Acabou. Você viu Você como passa passa tão rápido? Não, e é muito legal. Mas, gente, mas já foi. Não, eu tava aqui, eu tava assim, Não, gente, eu será que dá pra gente ficaria- puxar assim Tem 2, tantas coisas, 3 horas, assim? Será que tem algum Olha problema? só, passou rápido, né? Passou muito rápido e assim, é uma delícia escutar Não, você. Jéssica, Nossa. não, Jéssica, sério, você. Dá pra ver o amor que você fala da marca. Exatamente. Dá pra ver, sabe, o amor que você fala do seu trabalho, o jeito que você fala. É muito bom, de verdade. Muito bom mesmo. Ai, que Jéssica já bom. foi Isso mesmo. uma das nossas palestrantes no evento. Sim. As verdade. meninas também ficaram encantadas. Sim. Falou, né? Os feedbacks foram ótimos. Que Então, legal. assim, quando a gente faz por amor, a gente consegue exatamente traduzir aquilo que a gente quer passar, né? É verdade, exato. A percepção é correta. Exato. Jéssica, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar você. nosso convite, por estar aqui, compartilhar um pouquinho de você, um pouquinho aí de todo esse... Eu tenho certeza que tem muito mais ainda, então se você quer conhecer um pouco mais, pode ir lá e procurar as redes sociais, pode Isso. procurar mentoria, consultoria, tenho certeza que não vão se arrepender. Conhecer a Chave também, que é um lugar Com certeza. lindo. Vai lá tomar um Exato. cafezinho, né? Exato, Gente, vamos é tomar um muito café. gostoso. E olha, eu quero que vocês façam um exercício, viu? De colocar as prioridades de vocês. A Adri já vai fazer aqui Vou. o dela Vou. hoje. E aí você coloca lá, @Jéssica Lopes BR. Jéssica Lopes BR. Me marca, porque eu vou querer bater um papo com você. Aí, ó, gente, É fica o isso. desafio e a gente quer ver todo mundo fazendo, né, amiga? Com certeza, Marca com aí que a gente vai certeza. querer tudo. Aí tem muito, muito agregar. Aí, às vezes, é isso que você tá precisando virar a chave da sua marca. É isso, Exatamente. é verdade. Né? Muito obrigada, Muito meninas. Eu obrigada, amei. Jéssica, Obrigada mesmo. também. Obrigada. Até a próxima. Até. Até a Tá? Que próxima. seja um ano muito abençoado. Pra nós. iluminado. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Isso. vocês. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, Academia Pano Bianco, Espinosa Veículos, Coliseu e CDM Finanças. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.